Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Inspire-nos a presença amorosa da amada Mãe Maria ao redor de quem aqui estamos congregados. Inspire-nos porque ela nos ensina que o segredo é escutar a palavra de Deus, como fazemos aqui nesta comunidade orante diariamente. Porque a palavra de Deus é verdadeira luz para nosso caminho e lâmpada luzente para os nossos pés. A palavra de Deus é verdadeira comida e verdadeira bebida. Por isso precisamos de estar aqui, como em cada comunidade de fé, e fazer da nossa casa também uma casa da palavra para iluminar o nosso caminho. Hoje, a palavra de Deus nos traz a reflexão sobre a semeadura do reino de Deus. Ajuda-nos a reflexão das homilias sobre o Evangelho de São Mateus, de São João Crisóstomo, quando ele lembra: saiu, pois, o semeador a semear, em parte trabalhou pessoalmente, em parte por meio dos discípulos. Está escrito nos Atos dos Apóstolos que depois da lapidação de Estevão, todos se dispersaram. Não fugiram por fraqueza, nem foram separados na fé, mas se dispersaram. Tornando-se trigo pela força do semeador, transformados em pão celeste pela doutrina vivificante, espalharam sua eficácia por toda parte. Jesus, semeador da verdade, Filho unigênito de Deus, atravessar os campos espalhando por ordem do Pai não só sementes, mas também sentenças repletas de admirável doutrina. Sem dúvida, diz São João Crisóstomo, sem dúvida alguma, esses grãos estavam destinados a realizar prodígios. Através dos apóstolos, Jesus semeou em toda a terra a boa nova do reino dos céus. Quem ouve o anúncio conserva-o no coração até que germine. Para isso, frequenta assiduamente a igreja. Por isso é que nós somos a igreja que se congrega para ser casa da palavra, casa do pão, casa da caridade, casa da missão. Ali reunimos o trigo e o joio, ou seja, os fiéis e os hipócritas, para explicar o que foi anunciado. Nós, os agricultores da igreja, lavramos a terra com a enxada da pregação, cultivando o campo para que produza frutos. Mas desconhecendo a qualidade do terreno, os agricultores são muitas vezes enganados pela semelhança das folhas. Somente quando a doutrina transforma-se em obras, dando a conhecer o fruto do trabalho, é que se pode distinguir quais os fiéis e quais os hipócritas. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amado e amada de Deus, esta clássica parábola do semeador que saiu a semear, aqui narrada pelo evangelista Marcos, no capítulo 4 do seu evangelho, remete-nos a olhar que terreno é esse aqui da minha e da sua interioridade. Quando ele diz: uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Para dizer, há uma semeadura que não é assimilada, que não é acolhida, é um risco. Como aquela semente que cai em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brota logo, mas quando o sol sai, queima, e como não tem raiz, seca. É preciso fazer com que a palavra de Deus crie raízes no nosso coração, por isso é preciso meditá-la e acolhê-la. Porque também uma parte cai num terreno espinhoso, cheio de espinhos. Crescem os espinhos, sufocam a semente e não dá fruto. Qual é, pois, o modelo que nós precisamos construir em nós?
é daquela semente que cai em terra boa, dá fruto, e que vai crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Jesus diz aos discípulos: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábola, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Para dizer, a palavra de Deus é a oportunidade para que nós sejamos acolhedores do mistério do reino. E pergunta-lhes: e a nós, vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendeis todas as outras parábolas? E lhe explica: o semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Para dizer, é preciso agarrar-se à palavra para termos a condição bonita de caminhar no amor de Deus. Muitos recebem nesse terreno pedregoso. A palavra que ouve é ouvida, recebe com alegria, mas não tem raiz. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, diz o Senhor, por causa da palavra, logo desistem. Outros a recebem como se o seu interior fosse espinhoso. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Somos chamados a ser como terra boa, um terreno bom, que ouve a palavra, recebe, dá fruto, 100, 60 e 100 por um. Precisamos cuidar e redobrar a atenção, como nos indicam nos sermões sobre o Cântico dos Cantos São Bernardo. O mundo agita, o corpo dificulta, o demônio arma ciladas. Não caio porque estou fundado sobre a rocha firme. A rocha firme sobre a qual nos fundamos é a palavra santa de Deus. Por isso, nem um dia sem ela. Supliquemos a graça de sermos uma igreja da palavra, famílias da palavra, discípulos e discípulas de Cristo da palavra. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.